Olá a todos! Iremos tratar acerca da parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é uma parábola de Jesus, registrada exclusivamente no Evangelho de Lucas. O significado da parábola do bom samaritano fala sobre a prática do amor e o cuidado ao próximo pelas obras da fé. Enquanto em Lucas 10:25 diz: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Este mestre da lei já diz que ele não era da graça, porém da lei de Moisés. Na parábola, Jesus fala sobre um homem que descia de Jerusalém a Jericó. No caminho, ele acabou caindo nas mãos de ladrões. Os ladrões roubaram tudo o que o homem tinha e ainda lhe feriram muito. Então o homem ficou abandonado e gravemente ferido, caído na estrada. Na parábola do bom samaritano, são mencionadas 6 personagens principais. São elas: os ladrões, são uma representação do mundo espiritual e das pessoas que fazem a outra tropeçar. O homem que foi assaltado, um crente afastado da igreja. O sacerdote, que era da lei e não tinha como ajudar, pois 2 leis o impediam dele ajudar: o sábado e a lei do sacerdote. Pois ele tinha uma lei que impedia a ele, e era a lei da santificação. Ele não podia tocar em pessoas feridas. O levita, ajudante do sacerdote. O samaritano, um crente cheio de fé. E o dono da hospedagem, o cristão que cuidou do crente afastado. Entre todas essas pessoas, o bom samaritano é a figura central, acerca do homem que foi assaltado. Ele era um cristão afastado do caminho do Senhor. O sacerdote era um líder religioso que intercedia pelos homens diante de Deus, pois apenas no culto que era feito no tabernáculo, pois não podia tocar no homem. O sacerdote era o líder religioso que intercedia pelos homens diante de Deus, pois apenas no culto que era feito no tabernáculo, pois não pôde tocar no homem que estava ferido no chão. Além de tudo, foi no sábado, na saída do túmulo. O sacerdote e o levita, que descia pelo caminho, muito provavelmente estavam saindo do culto. Em Jericó moravam muitos sacerdotes e levitas. Depois que eles terminavam suas ocupações no serviço religioso no templo, eles partiam de Jerusalém para Jericó. Os sacerdotes eram os ministros para fazerem o culto do sacrifício pelo pecado. Eles desempenhavam várias funções como intermediário entre Deus e os homens. Os levitas, por sua vez, eram os seus auxiliares. O samaritano é descrito por Jesus como aquele que fez o que deveria ser feito pelas obras da fé. O sacerdote de Israel, que em hebraico é Corregador, é o mais alto posto religioso do antigo povo de Israel e posteriormente à época do exílio babilônico. O sumo sacerdote coordenava o culto e o sacrifício, primeiro no tabernáculo e depois no templo de Jerusalém. De acordo com a tradição bíblica, apenas os descendentes de Arão, irmão de Moisés, poderiam ser elevados ao cargo, ainda que posteriormente esta norma foi abolida
por eventos políticos. Posteriormente, à época do exílio babilônico, durante o período do Império Persa, a dinastia do Egito, Ptolemaica, e do Império Seleucida, submetido ao governo da Síria, até o ano de 37 a.C. Os sumos sacerdotes passariam a ser indicados por Roma. Durante esse período, o sumo sacerdote presidia o sinédrio das Assembleias Sacerdotal de Israel. Para alguém exercer o cargo de sacerdote, deveria ser da linhagem da tribo de Levi e escolhido pelo Deus de Israel. A ordenação do primeiro sumo sacerdote de Israel está registrada no Pentateuco. Deus instruiu Moisés no Monte Sinai, a ordenança a Arão e seus filhos, como os primeiros sacerdotes do povo de Israel. Arão foi separado para o sacerdócio, sendo ungido com óleo em uma cerimônia especial. Por isso, a partir daí, o sumo sacerdote é chamado de sacerdote ungido. Então Arão aparece com proeminência de entre os demais, ocupando uma posição de chefia. Ele tinha funções e responsabilidade que os outros sacerdotes não tinham, e também se vestia de forma diferenciada. Isto se harmoniza com o fato de que, desde o começo, Arão foi escolhido para servir de porta-voz de Moisés. Apesar de, na maioria das vezes, Arão ser chamado simplesmente de sacerdote, o texto bíblico deixa claro sua posição mais elevada. Além disso, em algumas ocorrências, ele é designado de forma especial. Às vezes ele é chamado de sacerdote ungido. Sumo sacerdote basicamente significa maior príncipe. A palavra sumo sacerdote na Bíblia traduz alguns termos, hebraico e grego. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote é designado como Coré Gadol, o sacerdote, o grande sacerdote. Sumo sacerdote basicamente significa maior príncipe. A palavra sumo sacerdote na Bíblia traduz alguns termos, em hebraico e grego, que é designado como Coré Gadol, o sacerdote, o grande sacerdote. Já no Novo Testamento, os termos gregos mais utilizados para se referir ao sumo sacerdote, arquireias, o principal sacerdote, é o sumo sacerdote. Curiosamente, a designação sumo sacerdote é mais frequente no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. Depois disso, descia pelo mesmo caminho um sacerdote da lei de Moisés. Quando o sacerdote viu um homem ferido, meio morto, ele não tocou, por causa da lei de Moisés. Logo passou direto pelo lado oposto. Da mesma forma, um levita, ajudante do sacerdote, também descia pelo mesmo lugar. E também passou longe do homem ferido, que estava meio morto, porque também era da lei de Moisés. Mas em seguida, descia por ali também um samaritano. Ao ver o homem ferido, o samaritano se compadeceu dele. O samaritano foi uma comparação de um cristão misericordioso. O samaritano tratou dos ferimentos daquele homem, com óleo e vinho. Depois ele colocou-lhe sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria, a fim de cuidar dele. No dia seguinte, antes de partir, o samaritano deu 2 denários ao dono da hospedaria, para que ele continuasse cuidando do homem ferido. O samaritano ainda disse que se houvesse qualquer outro gasto, o dono da hospedaria deveria colocar em sua conta, que ele acertaria quando voltasse. Essa é uma conclusão da parábola que Jesus falou de misericórdia.
em Mateus 25:31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Quando o sacerdote não toca em pessoas feridas para ajudar, ele está deixando de ser misericordioso. Não porque era uma lei da liturgia, do culto, para ele continuar santificado. Os sacerdotes eram homens que intercediam em prol dos homens a Deus. O Senhor disse a Moisés: diz ao sacerdote, filho de Arão, que nunca se contaminem tocando numa pessoa morta, a menos que se trate de um parente próximo, como mãe, pai, filho, filha, irmão ou irmã, solteira por quem tenha uma responsabilidade especial, pelo fato de ela não ter marido. Porque o sacerdote é um responsável entre o povo e não deve ficar impuro, como acontece com as outras pessoas. Jesus contou a parábola do bom samaritano ao ser questionado por um doutor da lei. Isso significa que aquele homem era um estudioso das Escrituras do Antigo Testamento. Primeiro, o doutor da lei perguntou a Jesus acerca do que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Lucas deixa claro que ele não fez essa pergunta por ignorância, mas porque ele queria testar Jesus. Jesus reagiu à pergunta do estudioso com outra pergunta: o que está escrito na lei? Com isso, Jesus indicou que ele não estava ensinando uma nova doutrina. Na verdade, ele estava apontando para os princípios básicos da lei de Deus. O doutor da lei respondeu à pergunta de Jesus, resumindo o mandamento divino da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse ao doutor da lei que ele haveria respondido corretamente. Bastava então fazer isto, e ele obteria a vida eterna. O estudioso, ao invés de reconhecer sua condição de incapacidade diante da lei de Moisés e clamar por misericórdia, por não ser capaz de cumpri-la com perfeição, tentou se justificar. Portanto, ele fez mais uma pergunta: quem é o meu próximo? Com essa pergunta, o doutor da lei basicamente estava afirmando que se ele não cumpriria a lei com perfeição, era porque ela não lhe parecia tão clara, especialmente com relação ao amor devido ao próximo. Foi nesse momento que Jesus introduziu a parábola do bom samaritano, falando do amor. Na parábola do bom samaritano, Jesus utilizou uma cena muito real, uma viagem de Jerusalém a Jericó. A distância entre Jerusalém e Jericó
é de aproximadamente 27 quilômetros. Porém, esse percurso apresenta um declive acentuado de cerca de 1.200 metros. Isso significa que a estrada que liga Jerusalém a Jericó passa por terrenos acidentados e montanhosos. O significado da parábola do bom samaritano fica claro diante da pergunta que procede à narrativa de Jesus: quem é meu próximo? Na parábola do bom samaritano, Jesus responde que o próximo é todo aquele que necessita de amparo, independentemente de quem seja. Esse próximo, na maioria das vezes, não faz parte do nosso círculo familiar ou do nosso grupo de amigos. Frequentemente, o próximo é um estranho, alguém que não é atraente aos nossos interesses. Talvez pode ser até que esse próximo seja o inimigo, como no caso do samaritano e o judeu. Mas também é fácil perceber que na parábola Jesus pergunta em sua forma correta. O ponto principal não é se perguntar quem é o meu próximo. A pergunta correta deve ser: eu estou sendo um bom próximo para os necessitados ao meu redor? Jesus termina a parábola do bom samaritano perguntando ao doutor da lei: quem provou ser o próximo do homem? O estudioso diz: foi o homem quem teve piedade dele. Isto é, o bom samaritano, o cristão cheio de fé. Então Jesus concluiu: vá e continue fazendo o mesmo. Aqui devemos nos lembrar de que a primeira pergunta do estudioso da lei de Moisés foi acerca de como ele poderia obter a vida eterna. Então, com a parábola do bom samaritano, Jesus indica quem guardou a fé. Jesus ensina que as boas obras da fé se deve fazer, e não as obras da lei de Moisés, que é olho por olho e dente por dente. O cumprimento da lei pela fé leva à salvação. O que ele ensina é que aqueles que são salvos andam nas boas obras da fé e não na da lei de Moisés.